venho trabalhando sobre a ditadura, tanto nas minhas aulas, nos meus seminários, como também na minha pesquisa. Então, nas minhas aulas, essa temática surgiu de maneira bastante natural diante da perplexidade dos meus alunos que não entendiam a eleição de Bolsonaro e que não entendiam como que, entre outras coisas, o Brasil pudesse ter eleito um presidente que negasse de maneira tão direta todos os crimes contra a humanidade cometidos. Então, diante dessa perplexidade, eu comecei a trabalhar com a questão da anistia e a partir daí eu trabalho com eles outras questões da sociedade contemporânea que tem a ver com a forma como o Brasil tem lidado com a sua memória, né? Então a gente pode fazer a ligação dessa memória da ditadura, mas também da colonização, de outros períodos autoritários. E na minha pesquisa eu já vinha me interessando por questões ligadas ao exílio, à migração e sempre vendo o Brasil de uma perspectiva descentrada, que é a minha, né? Vendo o Brasil da França, do exterior. Então eu me interessava bastante por escritores que tinham esse ponto de vista também. E o contexto atual acabou me levando a me interessar por escritores como Julian Fuchs, a Paloma Vidal, a Tatiana Salem-Levy, a Adriana Lisboa, que têm abordado a ditadura a partir da questão do exílio. Depois, a convite de uma colega especialista da Argentina que trabalha no mesmo centro de pesquisa que eu aqui em Bordeaux, eu participei de um evento sobre as pós-memórias e eu comecei a me interessar por esse conceito da comparatista estadunidense Marianne Hirsch, que criou, né, o conceito de pós-memória, essa ideia de uma geração pós-memorial, para falar, em princípio, dos filhos de sobreviventes da Shoah, e mais tarde ela abrangeu esse conceito para falar da transmissão inter e transgeracional de diversos outros traumas, inclusive as ditaduras latino-americanas. Então eu comecei a me interessar por essa memória dos filhos, de como essa memória foi transmitida para essa geração que é a minha, né? Que é a geração que ou era muito pequena que era muito jovem para lembrar de certas coisas, ou que realmente não viveu, recebeu apenas essa memória através de narrativas, mas também de objetos, né? Então tem os rastros dessa memória que aparecem muito nessa literatura da geração pós-memorial e que tem um trabalho muito interessante a ser feito sobre essa representação na literatura dessa memória através de fotografias, de diários que aparecem nos textos, de chaves, e então são rastros dessa pós-memória que acaba impregnando o próprio texto literário. E eu acho que a gente já pode abrir, como eu fiz isso em alguns estudos, para o cinema também. Acho que tem um diálogo interessante a ser feito
entre a literatura e o cinema, e eu penso sobretudo no filme Deslembro, da Flávia Castro, que tem muito a ver com a história da Flávia Castro, tem muito a ver com a história da Joana, a protagonista de Deslembro, que é uma filha de exilados políticos que passou boa parte da ditadura na França e que depois da aprovação da lei de anistia volta para o Brasil e volta a tentar reconstruir essa memória. Eu acho que esse filme ele resume muito bem o que é essa pós-memória que precisa ser montada um pouco como um quebra-cabeça. Bom, me parece evidente porque se precisa falar disso no Brasil. Eu tô fora, mas acho que, embora aqui na França a visão seja bastante crítica em relação ao Brasil, eu acho importante entender e explicar como é que nós podemos se encontrar nessa situação hoje, né? E eu acho que a gente precisa voltar para a ditadura para entender como é que um presidente que não só eufemizou a ditadura, como já muitos vinham fazendo, né? Essa ideia de uma ditadura mais leve, de uma ditadura cordial, mas esse governo foi além, né? Ele idealizou esse período, ele não foi eleito apesar de dizer essas coisas. Eu acho que ele foi eleito também porque justamente ele fazia esse tipo de afirmação, e eu acho que é muito importante a gente ter uma ideia de como a gente chegou nesse ponto em que nós estamos hoje.